Então, pessoal, vamos lá, dar prosseguimento à nossa disciplina de História, trabalhar para esse concurso aí que está se aproximando, né? Então, nós vamos trabalhar com a história do Brasil, ver aí o que aconteceu no Brasil desde o período das colônias, desde o período da colonização do Brasil até a atualidade. Bem, então, como vocês podem perceber, o conteúdo programático é muito extenso, praticamente é todo o estudo da história do Brasil, né? Então vai lá desde, né, do período colonial, descoberta do Brasil em 1500, até a atualidade, até o que ocorre hoje, né, no decorrer da nossa política com a nossa presidente Dilma Rousseff, e nós vamos passar aí, né, período colonial, período de império, República Velha, República Nova e a Nova República, né? Nova República, a dominação que foi dada para o Brasil a partir de 1985, após aquela era militar, a era dos governos militares, que vai de 1964 a 1985, chegando em 1985, sendo eleito pelo então Colégio Eleitoral, o nosso Tancredo Neves. Mas Tancredo Neves não assume a presidência. Quem assume em seu lugar é José Sarney, o seu vice. Posteriormente, ao tempo, né, de governo de José Sarney, quem chega ao poder, o primeiro presidente eleito, né, após a era militar, após a nova democratização do Brasil, após a Constituição de 1988, a Constituição Democrática. Então, chega ao poder Fernando Collor de Mello, que também não fica muito tempo recebendo o impeachment, ficando em seu lugar também o vice. Seu vice era Itamar Franco. Itamar Franco faz um governo, né, após Itamar Franco. Aí sim vem a era FHC, fica 8 anos, depois passando o bastão para Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ficando também 8 anos e ficando em seu lugar, assumindo o governo em seu lugar, no atual presidenta Dilma Rousseff. Tá certo, gente? Então vamos fazer essa viagem pela história do Brasil, desde lá de 1500, na era da colônia, até hoje, nos dias atuais. Como eu disse anteriormente, é um conteúdo muito grande, né? Acredito que, pelo fato de ser um conteúdo muito grande, as perguntas, as questões não vão ser de muita profundidade, não vai ser questões que queiram fazer contextualização, não queiram fazer um tipo de aprofundamento, sejam questões mais objetivas, tá certo? Nem por isso tem que deixar de estudar. Então nós temos aí o nosso material de apoio, material que foi feito tentando colocar, né, a maior quantidade de conteúdos possíveis para que você, mesmo que você não acompanhe na nossa videoaula, você consiga, né, dar uma estudada, dar uma lida ali, no horário ali da folga do trabalho, no horário da condução, né? Ou então no descanso da namorada, deu um descanso, ou do namorado, né? Deu um descanso, você vai lá, dá uma olhada, dá uma estudada, para fazer esse complemento, que vocês estejam bem preparados para o nosso concurso, tá certo? Então vamos acompanhar aí a nossa história do Brasil. Então meu nome, como vocês podem ver, é Luciano de Paula, professor de História, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a Guerra do Paraguai, né? Os fatos, né, precedentes dessa Guerra do Paraguai, o que vai trazer também de novo para a história do Brasil, as consequências, né, desse imbróglio que envolveu quem? Envolveu praticamente 4 países lá, chamado do Cone Sul, do extremo sul do continente sul-americano. Estavam envolvidos o Brasil, né, a Argentina, Uruguai e contra somente um país chamado Paraguai, né? A gente vai ver o porquê que ocorre essa guerra, os motivos que levaram a ter esse conflito, e o Brasil acaba sendo o líder, né? Acaba sendo o grande condutor, né, para combater o Paraguai, tá certo? Olha aí, Guerra do Paraguai, movimentos motivos e interesses da Guerra do Paraguai, né? Então a gente vai ver o que ocorreu,
né, o porquê que ocorreu essa guerra e as consequências que trouxe principalmente para o nosso país. Então vamos lá. Durante 5 anos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, um país pequenininho, apoiados financeiramente pela Inglaterra. Isso é importante salientar. O interesse da Inglaterra, né, nessa região para que o Paraguai não se tornasse uma potência, tá certo? Então a Inglaterra tinha um interesse direto para o não sucesso do então Paraguai. Fizeram uma guerra desigual dentro do Paraguai, ou seja, tinham por meta a destruição do Paraguai. Então a intenção realmente era aniquilar todo aquele movimento, toda aquela força do Paraguai e fazer com que também o Paraguai não conseguisse se reerguer, certo? Esse confronto militar, conhecido como Guerra do Paraguai, foi a mais longa e sangrenta das guerras ocorridas na América do Sul. Os motivos dessa guerra foram complexos, incluindo diferentes interesses que acabaram voltando-se contra o Paraguai. A origem do conflito é o Rio da Prata, importante salientar isso aqui também, durante o processo de independência da região. Então, gente, a América Espanhola, diferentemente da América, né, diferente do Brasil, a América Espanhola passou por um processo de independência onde houve insurgência, ou seja, onde houve, né, conflito, onde houve uma certa participação do povo, diferentemente da independência do Brasil, que foi mais um acordo, né, transformou, virou um império, né, deixou de ser colônia para ser um império, né? O Brasil houve uma mudança, né? No entanto, as elites, no entanto, toda a estrutura política foi a mesma. Diferentemente da América Espanhola, lá com Simão Bolívar, né? Com San Martín, né? Esses líderes inflamaram a população, esses líderes, né? Teve um movimento de insurgência contra a Espanha, tá certo? Né? Então, pois havia poderosos comerciantes na região do Vice-Reino da Prata, naquela área do Rio da Prata, que corta ali a Argentina, passa pelo Uruguai, né? A região Rio da Prata, porque na época do ciclo da prata, da mineração, principalmente na Bolívia, então esse rio servia de escoamento para os carregamentos de prata, por isso ficou conhecido como Rio da Prata. Então vamos continuar aqui. Isso significaria dominar e anexar o Paraguai e Uruguai. Ou seja, o Uruguai queria dominar toda aquela área do Rio da Prata e, consequentemente, ter uma saída para o mar, né? Porque o Paraguai ele já passou por nessa época, ele começou a passar por um processo de industrialização, então o que o Paraguai queria era ter um escoamento da sua produção e poder também dominar aquela região rica, né? Rica em termos de terras cultiváveis e também muito importante geopoliticamente, ou seja, uma saída para o mar para escoar a sua produção. Então, continuando aqui, um detalhe foi que o Paraguai, devido à sua localização geográfica, desde a sua independência, desenvolveu uma política voltada para dentro, para depender o domínio possível do comércio e as relações exteriores. Então, o Paraguai, até hoje, o Paraguai não tem uma saída para o mar, né? O grande problema do Paraguai é que é um país continental, ou seja, ele não tem saída para o oceano, né? Nem para o Oceano Atlântico e nem para o Pacífico. Então, continuando. Então, Paraguai, voltando aqui. Estou voltando aqui na Guerra do Paraguai. Então, gente, o grande problema da Guerra do Paraguai foi esse. O Paraguai ele não tinha saída para o mar, né? O Paraguai não conseguiu ter o Paraguai, como eu falei anteriormente, é um país continental, ele não tinha saída para o mar, então Solano Lopes, né, queria uma saída para o mar, queria dominar toda aquela região, toda aquela bacia do Rio da Prata, anexando ao seu território o atual Uruguai, né, e transformar numa grande nação, num grande país com terras
muito boas, né, terras cultiváveis e, geopoliticamente, controlar aquela região do Cone Sul. Então, a Inglaterra, que dominava principalmente o Brasil enviando produtos manufaturados, ou seja, o Brasil tinha uma relação comercial muito intensa com a Inglaterra nessa época, desde 1808, né, com a vinda da família real para o Brasil, né, o Brasil colônia, começa a ter uma relação comercial dependente muito grande da Inglaterra. E em 1810, né, Dom João VI assina um tratado, né, de cooperação com a Inglaterra, onde os produtos manufaturados ingleses tinham uma taxa, né, taxa de importação, taxa alfandegária, menor do que os produtos portugueses. Então, vendo que o Paraguai poderia se tornar uma potência industrializada na América, né, isso não era interessante para a Inglaterra. Então, a Inglaterra praticamente financia a guerra, né, usando armamento, usando fardamento, dando treinamento, usando transporte, né, com a sua marinha muito potente. Então, a logística da guerra ficou por conta da Inglaterra para auxiliar os países, né, os três países, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, a lutar contra o Paraguai. O Paraguai tinha um exército não muito grande, mas um exército muito bem treinado, tinha um parque industrial já começando a tentar produzir produtos manufaturados, evidentemente que meio que incipiente, não tinha toda uma estrutura, uma tecnologia que uma Inglaterra, uma França tinha, mas já tinha um início, tinha uma mentalidade, né, uma mentalidade pioneira, tinha uma mentalidade diferenciada do restante dos outros países da América, tá? O Paraguai tinha um pensamento de se desenvolver, né, através da indústria, através da pequena produção, né, diferente do Uruguai, da Argentina e do Brasil, onde vigorava o quê? Os latifúndios, as grandes propriedades, que o intuito é o quê? É exportar para produtos agrícolas para o mercado externo. Diga-se aí, né? Leia-se aí, Europa, tá bom? Então, as principais consequências da Guerra do Paraguai é o exército brasileiro se transforma muito forte, né? Vem revigorado, né? Principalmente, né, os grandes líderes, né, das Forças Armadas, eles vêm revigorados, e há uma campanha muito forte aí também para a República. Começa a se discutir, né, a República, né, instalar a República no Brasil, já que o Paraguai foi dizimado, o Paraguai foi praticamente, né, exterminado, e o Brasil saiu como grande líder, a grande força na região, acabou o Brasil consolidando a potência, né, local, né, e os líderes né, da Guerra do Paraguai, né, das Forças Armadas, também acabaram se tornando pessoas respeitadas junto à sociedade e, consequentemente, vem aí o quê? Vem uma grande influência para se ter a República, tá certo, gente? Então, o que tem para a Guerra do Paraguai praticamente é falar isso, é entender o motivo pela qual existiu a Guerra do Paraguai, que é o Paraguai tentar ter uma saída para o Oceano Atlântico através do Rio da Prata, tomando a foz do Rio da Prata e, consequentemente, anexando ao seu território do Paraguai o Uruguai, né? Saber também que o Paraguai é um país continental, não tem saída para o mar, e o domínio daquela região da Bacia do Prata, consequentemente daria para o Paraguai esse domínio regional, né? E o Paraguai também vislumbrava ter o domínio, né, regional aqui da América do Sul para ser um fornecedor de produtos manufaturados, né? Diferentemente da política, diferentemente como era a produção dos outros países da América Latina, principalmente Brasil, Argentina e Uruguai, tá certo? Então é só isso.